of the king, the power, the man, the best, the king, the fairy, the smile. Eu sou profeta. Abre a boca e dá glória. Saio que me Jofá. Jofá se quer beber povo. Graça e paz a você inscrito aqui no nosso canal Presbítero Pedrosa para mais um vídeo. Graças a Deus, graças a meu bom Deus, alguém pôs um fim a essa palhaçada. Porque estava uma palhaçada, irmão. E graças a Deus, eu recebi informações aqui preliminares. Eu acredito que você já deve estar sabendo do assunto. O Miguel foi proibido de pregar. Graças a Deus. Pedrosa, tudo dá graças a Deus. Porque a justiça desse país está proibindo alguém de pregar o evangelho. Não, ele não está pregando o evangelho. Tá certo? Não é o evangelho da graça. Tudo não passa de uma ensinação. Ele está promovendo teatros de horrores em nome de uma fé cega, desprovida de base bíblica e unção espiritual. Tá bom? É desse modelo, como diz o pastor Reiner Teixeira. Ok? É por aí. Nós vamos falar sobre isso, mas antes de falar, gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, ativar as notificações, deixar comentário e compartilhar os nossos vídeos, fazendo com que o nosso trabalho chegue o mais longe possível. Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, um canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Pronto, a matéria saiu preliminarmente aqui no Assembleianos de Valor, tá bom? Falando sobre essa intervenção na vida desse Miguel, que tá difícil, irmão. Olha aqui, urgente. Miguel de Oliveira está proibido de pregar. Pregar o quê, meu Deus do céu? E viajar pelo Conselho Tutelar e Ordem Pastoral. Olha para aí. Então, assim, a justiça está determinando a proibição do cidadão, desse jovem, de sair por ali destilando profetadas, revelamentos, adivinhações, visagens, como eu falei, tudo em nome de uma fé cega. Por que uma fé cega, Pedrosa? O neopentecostalismo tende a fazer isso, irmão. O neopentecostalismo tende a fazer isso. Impressionante. É fé cega, desprovida de base bíblica, unção espiritual. E o pior de tudo é que eles atribuem isso aí a manifestações do Espírito Santo de Deus. Então, deixa eu passar aqui a matéria em primeira mão, né, que está no Assembleiano de Valor, falando sobre essa intervenção. Vamos dar uma olhada aqui. Urgente. O portal Assembleianos de Valor teve acesso a uma decisão bombástica. O Conselho Tutelar, em reunião com os pais de Miguel, por nomes Érica e Marcelo, e o pastor Marcinho Silva, proibiram o jovem pregador Miguel de Oliveira continuar pregando nas igrejas por tempo indeterminado. Não quero problema com ninguém, não quero guerra com ninguém. Eu quero viver em paz, eu quero ter todo mundo como meu amigo. Todas as agendas, todos os eventos que estavam programados para o garoto pregar nos próximos dias estão cancelados. Of the king, the power, the man, the best, the king, the fairy, the smile. Meu pastor Jesus, está amarrado. Outra decisão importante também é que Miguel ficará afastado das redes sociais, não podendo postar vídeos de pregação e nem de revelação. Tudo isso devido às repercussões negativas envolvendo o nome do menor de idade. A reunião aconteceu na manhã desta terça-feira, dia 29, na sede do Conselho Tutelar. Eu acabei de ver um homem de branco. Ele entrou por aquela porta. Ele parou do lado da senhora. Abre a mão. Semi, sobre praque, terminância, fá. Foram convocados os pais de Miguel e o pastor dele, Marcinho Silva. Foi determinado também que Miguel retornará às aulas presenciais na escola, pois ele estava tendo apenas aulas online. É importante destacar que o pastor Marcinho Silva, presidente da Assembleia de Deus Ministério Avivamento Profético em São Paulo, Carapicuíba, sempre incentivou Miguel a ir à escola e lhe cobrava para retornar às aulas presenciais. O pastor Marcinho revelou ao portal Assembleianos de Valor que Miguel não aceitou bem de início a decisão, pois ele queria continuar pregando nas igrejas. Mas eu livrei ela, reprimi. A decisão vem após uma enxurrada de polêmicas envolvendo o nome do missionário. Recentemente, em um vídeo em que Miguel rasga supostos laudos médicos durante um culto,
enquanto afirma estar curando doenças como câncer, leucemia e pneumonia. Gerou revolta nas redes sociais. Eu rasgo o câncer, eu filtro o teu sangue e eu curo a leucemia, diz o jovem na gravação, que termina com gritos e aplausos do público. Internautas criticaram duramente o episódio, alegando exploração da fé alheia e apontando possíveis encenações. Tão jovem e já aprendeu o caminho da enganação, brincando com a fé alheia, escreveu um seguidor na postagem. Críticos dizem que suas pregações carecem de embasamento bíblico e apontam o risco de que ele esteja apenas reproduzindo fórmulas conhecidas do meio neopentecostal, sem o entendimento profundo do conteúdo que propaga. Apesar da onda de críticas, Miguel recebeu o apoio de figuras públicas como o influenciador Pablo Marçal, que afirmou: ele não é um falso profeta. Eu sou o Fábio Filho com informações... Pronto. Eu não sou... Veja as pessoas que defendem Miguel. São também pessoas que andam por esse território das revelações, das profetadas e coisas dessa natureza. Tá entendendo? Então, assim, a gente faz a nossa crítica não pela pessoa do Miguel, mas pelo comportamento que o Miguel desenvolveu durante esse tempo em que ele esteve aí à frente dos holofotes das denominações. Tá entendendo? E como eu falei, o Massinho é pastor de uma Assembleia de Deus. Tinha que ser a Assembleia de Deus envolvida nesse... Olha, já é tanta polêmica envolvendo o nome da Assembleia de Deus, aí tinha que ter mais um episódio marcando o nome da Assembleia de Deus no Brasil. É impressionante. Tá ele aqui, o pastor Massinho, convidando o povo. Olá, queridos, graça e paz. Nós já estamos aqui dentro da Igreja Avivamento Profético, arrumando a igreja, preparando o altar, porque neste domingo, às 9 horas da manhã, o extraordinário de Deus. Olha quem vai estar conosco. Pastor... Então, assim, é uma Assembleia de Deus de mentalidade neopentecostal. Provavelmente é uma Assembleia de Deus, não sei se é ligada a alguma convenção, mas o modus operandi dessa Assembleia de Deus segue uma pegada neopentecostal. Tá certo? Porque é difícil você vai ver uma igreja Assembleia de Deus tendo votos, campanhas, correntes e sacrifícios. Se ela for convencionada, principalmente a CGADB, se ela for convencionada a outras convenções sérias, como a IADEPA, CIAD SETA e até a Assembleia de Deus de Madureira, não vai ter campanhas, correntes e sacrifícios. Isso é algo dissidente do movimento neopentecostal. Se for uma Assembleia de Deus independente, como a gente encontra milhares de Assembleias de Deus independentes no território brasileiro, aí já está dizendo tudo, não é isso? Então, assim, a nossa crítica contra o Miguel é contra o comportamento dele. O comportamento dele levou a essa enxurrada de críticas. Por quê? Porque tudo trabalha em torno da fé alheia e os sentimentos das pessoas. E muito do que o Miguel tem produzido nos púlpitos em que o pessoal dá microfone e dá palco para ele é justamente isso. Eu já falei aqui, torno a falar de novo. Miguel tem um modus operandi igual ao do seu pastor, o pastor Massinho. Também segue uma pegada parecendo o Leonardo Sali, a Vitória Souza, a Suzana Paula e tantos outros que a gente poderia estar citando aqui, que é o mesmo padrão, o mesmo modus operandi. E quando foge às escrituras, tem que corrigir, irmão. Quando a pessoa não está andando em conformidade com as escrituras, tem que corrigir. Eu queria dar um exemplo bíblico para que você, filho de Deus, também use dessa correção. Gálatas capítulo 2, versículo do número 11 ao 14. Leia aí na sua Bíblia. Lá está dizendo o fato de Pedro e Paulo.
Paulo, quando viu que Pedro não estava andando bem e direitamente conforme a verdade do evangelho, Paulo o confrontou face a face, o corrigiu face a face, na sua conduta, comportamento e caráter. Paulo chegou lá onde Pedro estava, mostrou o comportamento de Pedro e corrigiu o comportamento de Pedro. Pode ver no texto, é claríssimo ali. Então Paulo corrige Pedro na sua conduta, no seu comportamento, no seu caráter. Pedro estava se comportando de forma duvidosa. Está entendendo? O seu comportamento era um comportamento hipócrita, dissimulado, que mereceu a correção de Paulo. E veja que é um apóstolo corrigindo outro apóstolo. Só que, em detrimento um ao outro, Pedro tinha mais estrada no evangelho do que Paulo. Em relação a um ao outro ali, Paulo era mais novo convertido do que Pedro. Só que Paulo tinha assimilado melhor o evangelho da graça do que o próprio Pedro. Pedro ainda estava cambaleando de forma judaizante dentro do evangelho. Já Paulo não. Paulo já tinha um entendimento amadurecido do que é a graça de Deus. Está vendo como a coisa é? A maturidade de Paulo e a meninice de Pedro. Dois apóstolos, mas um corrigiu o outro. E o mais interessante é que Paulo ensina a Timóteo a fazer o mesmo que ele fez com Pedro. Pode ler aí, primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 5, me parece que é o versículo de número 20, onde Paulo está dizendo ali, aos que pecarem, certo? Corrige-os na presença de todos para que haja temor. Ou seja, a mesma coisa que Paulo fez com Pedro. Corrigiu Pedro publicamente na presença de todos para que houvesse temor ali. Tem que haver a correção para que haja o temor, porque a correção vai ficar marcada e os outros vão observar a correção e não vão tentar fazer o mesmo, correndo o risco de serem corrigidos também. Então a correção é necessária. E antes que alguém venha com a balela de não julgueis para não serem julgados, o capítulo 7 de São Mateus, não é isso? Jesus diz, olha, não julgue para que você não seja julgado, porque com a mesma medida que você julgar, você será julgado também. Versículo 1 e 2 do capítulo 7. Versículo 3, Jesus fala sobre o argueiro no olho do próximo e na trave no olho do que está julgando. Está entendendo? Mas isso aí é um julgamento por aparência. É o ponto de vista, é o achismo. Está entendendo? Esse tipo de julgamento deve ser descartado pelo cristão. Mas no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 24, Jesus ali está instruindo os cristãos da seguinte forma. Presta atenção. Não julgue por aparência, está lá. Não julgueis por aparência. Mateus 7. Mas julgai segundo a reta justiça. E o que seria propriamente a reta justiça no texto? Para quem Jesus está apontando, o que é que Jesus estava querendo dizer ali? A reta justiça justamente são os princípios de Deus estabelecidos para a nossa conduta, comportamento e caráter. E onde é que estão esses princípios divinos para isso? Nas Escrituras. Então você não deve julgar pela aparência, mas julgar pelas Escrituras, a reta justiça de Deus. Está entendendo? Julgue como Jesus julgaria. Então, antes da balela de não toquei nos ungidos e mato a tez os meus profetas, Jesus Cristo, o próprio Jesus, nos aconselha a tecer um julgamento justo pelas Escrituras contra quem quer que seja. Se o comportamento não está de acordo com as Escrituras, faça que nem Paulo fez com Pedro. Chegue lá e diga, tu não está andando em conformidade com o Evangelho, não. Teu comportamento, tua conduta, teu caráter não está de acordo com o Evangelho. Corrige aí. Vamos corrigir isso aí. É assim que funciona. É assim que funciona. Mas e você? Qual é a sua opinião? Você concorda comigo, com o meu posicionamento? Com o que aconteceu com o jovem Miguel? Você concorda com o que aconteceu? Tá certo? Eu iniciei o vídeo falando sobre graças a Deus. Alguém tomou providência sobre essa palhaçada toda. Você está alegre com isso? Ou você está triste porque proibiram Miguel de pregar as heresias que ele estava pregando? Mexer com os sentimentos das pessoas, mexer com a fé alheia,
Você tá certo? Você tá certo? Deixe sua opinião aí nos comentários. Se você acha que você tá certo, deixe sua opinião. Se você acha que o Miguel tá errado, deixe sua opinião. Se você concorda com o meu posicionamento, deixe sua opinião aí nos comentários. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso. Amém? Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, tá certo? Comente, compartilhe, curta nosso vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, tá certo? Faça com que esse trabalho chegue o mais longe possível. Mais uma vez eu agradeço, Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, um canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Deus abençoe.